Bom, essa mesa, né, todas as mesas têm uma importância muito grande, mas essa mesa essa próxima mesa fala de acesso à saúde, né? E o meu filho, eu já contei um pouco da história do Lucas, mas eu vou aqui passar rapidamente um pouquinho da história dele, porque eu acho que tudo se engloba na questão do acesso, né? Quando você fala de acesso, eu lá atrás, em 2014, quando eu comecei a lutar nessa pauta, eu acreditava, né, eu via várias mães, vários advogados falando para mim, não, você tem que plantar, tem que produzir. E eu falava, não tem necessidade disso, não, eu quero poder comprar o óleo do meu filho na farmácia. Depois eu comecei a acreditar, não, eu tenho que receber o óleo pelo SUS. Eu achava que acesso era ter o óleo na prateleira da farmácia. E aí depois eu fui entendendo que não era nada daquilo, né? Que eu não tinha, meu filho fazia uso de vários anticonvulsivantes e eu não tinha acesso. Eu tinha uma dificuldade gigantesca para poder comprar aquelas medicações, era tudo muito caro. Bom, eu trouxe eles aqui, na verdade, representando toda a associação, mas Diogo é diretor-geral da associação e é meu irmão, Felipe, meu esposo, e diretor de logística, e a Marinês, minha irmã, é a responsável pelo financeiro da associação, e são os 3 loucos que embarcaram na minha loucura, né, que me apoiaram em toda essa fase até aqui. Então, eu acho que nada mais justo que chamá-los aqui para estar junto comigo nesse momento de eu contar rapidamente para vocês essa história. Passa aí, por favor, Vanessa. Bom, esse é o meu filho, Lucas, um menino que nasceu de uma gestação tranquila. Eu vou ser bem resumida, tá, gente? Que eu sei que todo mundo aqui conhece a história do Lucas. Então, o meu filho ele nasceu de uma gestação tranquila, uma criança saudável, só que aos 4 anos de idade ele teve sua primeira crise convulsiva. E da primeira veio outra, que veio outra, que veio outra, e chegou um momento que ele estava tendo 50, 60 crises por dia. E isso foi durante anos e com muitas crises, muita troca-troca de anticonvulsivantes, ele perdeu muito e chegou a ficar no estado vegetativo. E ele teve a sua vida modificada após começar o tratamento com a cannabis em 2014. E ele só conseguiu ter acesso através de uma associação que estava iniciando na época, né, a Abrace. O Cassiano, na verdade, ele produzia na cozinha da casa dele um óleo para a mãe e para o irmão, e já estava fornecendo para algumas famílias. E eu, na época, não tinha condições nenhuma de importar um extrato de maconha. A gente, na verdade, não podia ter prescrição, não era autorizado ter prescrição, não era autorizado comprar, tudo era muito mais difícil do que é hoje e era muito caro. Então, como eu vivia de benefício LOAS, de um salário mínimo, eu não tinha condições de custear isso. E quando eu falei para o Cassiano da situação do meu filho, ele prontamente mandou um vidro de óleo para o Lucas. Lucas foi um dos primeiros casos de sucesso da Abrace. Eu nunca paguei por um vidro de óleo na Abrace, ele sempre teve isenção. O Lucas hoje ele não faz uso de nenhum anticonvulsivante mais. De 6 anticonvulsivantes ele zerou todos. As crises que eram em torno de 50 a 60 zeraram. Hoje ele só tem crise se ele tiver com algum processo de infecção que venha trazer uma descompensação nele. E ele só faz uso hoje da cannabis. E toda essa luta, né, quando eu comecei a perceber, entender o que de fato a maconha fazia, aquele tratamento que eu achava que aqueles anticonvulsivantes que nem controlavam as crises do Lucas eram tão importantes que eu tinha medo de ficar sem uma receita, eu tinha medo de ficar sem um lamotrigina, por exemplo, um clobazam. Era desesperador quando tinha dificuldade para conseguir uma receita. Nós nos libertamos de tudo isso e foi aí que eu comecei a entender a necessidade de eu plantar maconha e poder produzir o óleo para o meu filho. E fui em busca de uma autorização para isso. A gente hoje tem o HC, o Lucas hoje eu posso plantar e produzir o óleo do meu filho.
E não é só plantar e produzir, o Lucas ele rega a planta, ele ajuda a limpar, é toda uma terapia que envolve isso. E foi através de toda essa história dele que eu resolvi fundar a associação para poder fazer por outras famílias o que a Abrace fez pelo meu filho. Passa aí, Vanessa, por favor. Assim nasceu a Abra Rio, né, inspirada pela transformação da vida do meu filho. Em 2020, eu fundei a Associação Brasileira de Acesso a Cannabis Medicinal, Abra Rio, com o objetivo de viabilizar, plantar e produzir óleo de cannabis medicinal destinado a pacientes comprovadamente que necessitam do tratamento, além de trabalhar para expandir o conhecimento sobre o benefício do uso de cannabis em diversas doenças que precisam de tratamento alternativo. A Abra Rio ela não só planta, produz e fornece. Os nossos associados que têm esse interesse em poder plantar e produzir o seu óleo, que tem um HC que permite, a gente, com a nossa equipe técnica, a gente dá todo um suporte, tanto desde a parte do cultivo até a parte de extração, de produção do seu óleo, orientação, ajuda a levar até uma instituição, uma universidade que pode ajudar a validar esses produtos para que esses pacientes possam, de fato, fazer um produto de qualidade. Pode passar, Vanessa. Aí tem um pouquinho da fazenda, do que nós fazemos. Pode passar, Vanessa. Aí fala um pouquinho sobre como está o trabalho da Abra Rio hoje. Nós estamos atendendo em torno de 2.000 associados, estamos presentes em 17 estados, mais o Distrito Federal, e temos parcerias com diversas instituições de pesquisa e ensino, entre outras que auxiliam no desenvolvimento da cultura da cannabis medicinal como um todo. Além de profissionalizar ainda mais a equipe, a Abra Rio e levar a melhor qualidade dos nossos óleos. Hoje, a gente faz vários eventos, assim como fizemos uma conferência de cannabis medicinal na OAB, fizemos um curso de prescrição junto da Psicocult na UF, hoje estamos fazendo esse simpósio, como outros eventos, então, eu acho que levar a informação, o acesso à informação, também é um dever de cada um de nós. Pode passar, Vanessa. Quero agradecer imensamente a cada um dos nossos parceiros, que vem nessa caminhada com a gente. Pode passar, Vanessa. Esses aí são os contatos da Abra Rio. Quero agradecer imensamente. São 3 anos de muito trabalho, de muita dedicação e de muito amor, porque eu acho que mais tarde vocês vão ver a mesa do acolhimento, ouvir falar sobre alguns casos de sucesso, e assim, isso aí é o que nos move, isso aí é o que mostra que a gente está no caminho certo. Quando eu recebo uma mensagem de um pai dizendo que ganhou o abraço do seu filho autista, quando eu recebo a mensagem de uma filha dizendo que o seu pai, com Alzheimer, a reconheceu, eu acho que são essas coisas que mostram que a gente está trilhando o caminho certo. Algum de vocês quer falar alguma coisa? São muito tímidos, gente. Muito tímidos. Bom, obrigada. Podem voltar. Uma foto? Bom, e dando andamento, peço desculpa pelo atraso, eu gostaria de convidar à mesa, que a gente vai falar agora sobre acesso à saúde e judicialização, a doutora Rosana Návega, juíza. Seja muito bem-vinda. Fernanda Mello, advogada e presidente da Comissão de Cannabis Medicinal da OAB. E Pedro Macena, advogado também. Pode-se dizer advogado canábico, né? Vou ficar em pé. Boa tarde a todos. É um prazer para mim hoje estar aqui, na presença de todos. Cumprimento na pessoa de Marilene,
uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro, que eu aprendi a me inspirar. E vou falar um pouquinho hoje sobre judicialização. Depois de tudo que ouvimos hoje aqui, sobre química, farmácia, plantio, extração de óleos, é uma pena dizer que a gente precisa judicializar para ter acesso à saúde. Porque a saúde no nosso país, infelizmente, em sua grande parte, ela é só uma abstração jurídica. Ela está só escrita no papel, no código. Não se materializa, né? Omissões legislativas, ninguém quer saber. Então, nesse momento, quem nos dá a mão, em muitos casos, é o judiciário que tomou para si aquilo que não... Aonde não há vontade política, o judiciário tomou para si a responsabilidade de concretizar, então, o nosso acesso. Então, meu nome é Fernanda, nesse momento, eu sou presidente da Comissão do Direito do Setor da Cannabis Medicinal, da UAB de Niterói, e vou falar um pouquinho sobre uso medicinal da cannabis, acesso à saúde e judicialização. Vou dar uma breve passada aqui pelo acesso. Hoje em dia, nós temos 4 possibilidades de acesso aos produtos medicinais de cannabis. Então, podemos comprar produtos de cannabis nas farmácias? Podemos. Para tanto, precisamos de uma prescrição, né? Um médico prescritor, que já estudou, que já entendeu, que já aderiu, muito embora esse número ainda seja muito aquém do que poderíamos ter, né? Eu acho que menos de 6% dos médicos prescrevem, mas está subindo esse percentual. Então, hoje, nós conseguimos acessar na farmácia mediante apresentação e retenção da receita, conforme prevê a RDC 327, que foi editada pela Anvisa. Podemos também acessar os produtos medicinais através da importação. Hoje em dia, a autorização pelo site da Anvisa, se todos os dados do prescritor, receita, medicamento, remédio, produto estiverem corretos, a autorização sai praticamente instantaneamente, né? Então, está ali que quem prevê essa possibilidade de importação é a RDC 660 de 2022. Essa é a segunda forma de importação, de acesso, né, aos produtos, né? Então, a Anvisa ela pode autorizar a compra e importação de produtos derivados de cannabis para tratamento da própria saúde. RDC 327 e 660. A 327 trata dos produtos industrializados, né? Se eu não me engano, já são mais de 40 produtos à base de cannabis medicinal disponíveis nas farmácias para quem tiver a prescrição e o dinheiro, porque são produtos caros, pode chegar lá e comprar. E a 660 ela veio definindo os critérios para importação do produto pela pessoa física, né, para ela poder acessar os produtos e cuidar da própria saúde, desde que tenha a prescrição de um profissional legalmente habilitado para o tratamento de saúde. Então, a 327, para você comprar na farmácia, a prescrição precisa necessariamente ser de um médico, tá? E a 660, ela abre um pouquinho mais para dentista. Eu acho que também para dentista pode comprar na farmácia. E uma dessas RDCs nasceu de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, foi em face da União e da Anvisa, porque a gente precisava regulamentar, de alguma forma, o acesso aos produtos, né? Aqui nós temos uma nota técnica da Anvisa, que apresenta a lista de produtos derivados de cannabis da RDC 660.
Atualmente, nós temos um total de 550 produtos autorizados para importação. Tá? Então, essa nota técnica ela foi atualizada agora em novembro. Então, o tanto de produto importado que o pessoal já pode ter acesso, e nas farmácias já mais de 40 de comercialização nacional. Pode passar. Outra forma de acesso aos produtos medicinais, né, da cannabis, se dá via associação de pacientes. Então, vamos falar aqui. O que é a associação, né? A associação é tudo que não é indústria, comércio, né? A associação, acho que foi o Ladislau ou o Emílio que disse que a associação chega aonde a indústria não quer e o Estado ignora. Então, a associação ela é muito valiosa para todos nós, né? Como é que você acessa o produto através da Abra Rio, a associação? Compra do produto é adquirido nas associações. As associações plantam, produzem e vendem o produto derivado da cannabis, mediante autorização judicial. A Abra Rio, ainda este mês, obteve uma sentença de procedência para o seu plantio. Né? Então, a Abra Rio, hoje, é uma associação que tem uma sentença que garante o direito de plantar, de colher, extrair o óleo, associar pessoas, né? Porque tem a autorização do judiciário. Assim. As normas do associativismo estão na Constituição Federal. Um pouquinho aqui sobre as associações. Realiza o plantio, prepara o produto, repassa os associados. No entanto, elas vivem uma insegurança jurídica, né? E elas dependem da judicialização para poder obter a autorização desse plantio. Algumas associações plantam antes de obter o salvo-conduto. Outras não. O caso da Abra Rio, desde o início, o seu plantio já foi autorizado inicialmente pela Justiça e agora se concretizou com o resultado positivo da sentença. As associações são formadas por pacientes, familiares, profissionais de saúde, do direito, agronomia, farmácia. Acabamos de ver aqui um time impecável de mestres e doutores das mais diversas universidades que atuam no plantio da Abra Rio, profissionais dos mais gabaritados. Nós temos aqui um marco em relação à planta cannabis, que em 2017 a Anvisa reconheceu, por fim, que a cannabis sativa é planta medicinal, né, através da RDC 156, e isso também foi uma grande virada, né? Porque ela era uma planta absolutamente ignorada, proibida, desprezada, vinculada normalmente à drogadição, a outros assuntos, e tendo seu caráter medicinal absolutamente ignorado, né? Então, aqui em 2014, nós temos o início das ações judiciais, com o primeiro caso judicial de sucesso. Em 2014, foi o caso da Anne Fischer. A doutora Eline falou desse caso. A criança tinha mutações do gene CDKL5, ligado ao desenvolvimento normal do encéfalo. Entre os sintomas, retardo no desenvolvimento, epilepsia, até 80 por semana. Marilene falou do filho dela, o Lucas, 60 convulsões por dia. E a mãe dessa Anne Fischer começou a fazer uma importação ilegal de produto à base de cannabis, porque ela teve conhecimento dos benefícios e ela fez uma importação ilegal, né? Desde o primeiro momento que essa mãe recebeu uma seringa com extrato de cannabis e a filha pôde ter acesso ao produto, as crises cessaram. Então,
essa história é uma saga. Como é que é o nome, Marilene, desse filme? Ilegal. A vida não Ilegal, a vida não espera. Vale muito a pena ver. É um documentário muito interessante. Mostra toda essa dinâmica, toda essa saga. Então, a partir de 2014, saiu a sentença de procedência, porque a mãe da Anne Fischer queria poder importar de forma legal o produto à base de cannabis para que ela deixasse de ser uma criminosa, porque ela não queria deixar a filha dela morrer. Então, um limite tênue entre você cometer um crime e salvar a vida da sua filha, né? Então, a partir de 2014, a partir desse caso, foram tantos casos de judicialização que a Anvisa precisou editar algumas normas, porque ela foi tão demandada por ações judiciais, onde ela precisava autorizar a importação, que ela começou a regular. Não porque ela quis, mas foi mesmo para poder melhorar um pouco a dinâmica. E a Receita Federal passou a simplificar o processo da importação do canabidiol, também sob muita demanda, né? Aqui, nós temos aqui alguns casos depois de 2014. Em 2014, foi o caso da Anne Fischer, autorização para importação do extrato. 2014 também, ação civil pública, que determinou que a Anvisa autorizasse a importação de extrato para 16 pacientes com doenças neurológicas. Em Belo Horizonte, autorização específica para a importação do medicamento Sativex, que aqui no Brasil é Mevatil, aonde possui composto ativo de tetrahidrocannabinol, THC, né? O famigerado. Mas o famigerado é muito importante, né? Como a doutora Eline também falou, para dor, para analgesia, né? Anti-inflamatório, anti-espasmódico, né? Enfim, espasmódico não, né, doutora? Anti-espasmódico. Em Belém também, decisão rejeitando uma denúncia de tráfico internacional de drogas pela importação de sementes para cultivo para tratamento de câncer. Isso aí foi tudo a partir do primeiro caso. Houve uma avalanche de processos de demandas judiciais buscando também a importação legalizada desses produtos à base de cannabis. Então, aqui nós temos as decisões judiciais como força motriz da normatização da Anvisa, né? A RDC 03/2015 era uma norma proibitiva. 17 de 2015, começou a autorizar a importação. 327, a comercialização em território nacional, uma norma voltada para a indústria. E a RDC 660, que é uma junção da 335 com a 570, padronizando todo o acesso através da importação e prescrição, né? A RDC 327, ela é uma norma restritiva, diz que os produtos de cannabis podem ser prescritos em condições clínicas de ausência de alternativa terapêutica, em conformidade com o princípio da ética médica. Ou seja, o paciente precisa estar já numa situação muito triste, de muito sofrimento, para poder acessar o medicamento. Se ele pode ser usado como paliativo, o paciente precisa ser paliado com a cannabis. Será que não pode receber esse tratamento um pouco antes, diante de tantas evidências, de tantos estudos que nós temos, né? Ela é uma norma antiquada, ela é uma norma cerceadora, né? E ela ainda traz... diz que não pode ser manipulada, farmácias de manipulação não podem fazer a fórmula, né? Mas nós já temos também cerca de 80 ou 90 ações judiciais procedentes, onde as farmácias de manipulação já conseguiram suas autorizações para manipular produtos de cannabis. Tem farmácias desse tipo que trabalham só com produtos medicinais à base de cannabis.
A 660 é uma norma mais frouxa, mas ela trata do mercado de importação, né? A 327, ela fala da comercialização em território nacional, e a 660 ela fala da importação. Fica permitida a importação por pessoa física para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde de produto derivado de cannabis. Então, aqui, na 327, essa norma vincula a prescrição ao médico. Aqui, essa norma já vincula a prescrição a um profissional legalmente habilitado. Quem vai habilitar esse profissional? É a Anvisa? Acho que não. Acho que essa decisão vai ser dos conselhos. Tá? Acho que tem muita coisa aí para acontecer, mas, ao que tudo indica, é isso. A importação do produto poderá ainda ser intermediada por entidade hospitalar, unidade governamental ligada à área de saúde, operadora de plano de saúde para atendimento exclusivo e direcionado ao paciente, previamente cadastrado na Anvisa. Então, aqui a norma já prevê até a importação pelos planos de saúde, porque as pessoas têm direito ao acesso. E se o plano de saúde precisa custear o tratamento, eles também já foram de cara inseridos aqui. E os hospitais eles já têm seus setores, os planos de saúde já têm seus setores de importação para viabilizar tudo isso para o paciente. Inclusive, os planos de saúde estão adotando, como seus fornecedores, associações de pacientes, o que eu acho que é ótimo, porque é um produto nacional, porque reduz o custo, né? A Abra Rio, por exemplo, tem os seus produtos analisados pelo laboratório da Unicamp. Então, eu acho que é bem acertado eles fazerem esse convênio. Até porque a Anvisa não fiscaliza o óleo que vem do exterior. Ela botou essa responsabilidade, nessa RDC 660, ela diz que a gente pode importar o produto, desde que o produto seja cadastrado, obedeça às regras do seu país de origem. Só que no seu país de origem, muitos desses produtos são considerados suplementos alimentares. Né? Então, lá fora, suplemento alimentar, a gente importa o produto para usar como remédio, para fim medicinal, mas esse óleo não foi analisado. Então, a gente não sabe, de fato, concentração, não sabe nem se tem o que promete ali dentro, né? O que é um problema. Ao contrário, repito, da Abra Rio, que tem seu óleo analisado pelo laboratório da Unicamp. Então, vamos lá, falar um pouquinho do acesso através da via judicial. Produtos medicinais de cannabis e planos de saúde. Então, as operadoras de plano de saúde devem garantir o fornecimento e o custeio do produto medicinal derivado da cannabis, não importando a modalidade. Pode ser coletivo por adesão, pessoal, família, empresarial. O plano ele está obrigado a oferecer o acesso ao tratamento. Tá? A cobertura é obrigatória, devendo ser considerada nula qualquer cláusula contratual que negue o acesso ao fornecimento de acordo com o entendimento que o STJ firmou no tema 990. Equiparou a autorização sanitária de importação medicinal de produtos de cannabis ao Registro Nacional da Anvisa, porque os planos negam o acesso ao remédio porque diz que não tem autorização da Anvisa. E aí o STJ veio e disse, a autorização de importação que a Anvisa te dá já supre o que a negativa alegada. Então, tem obrigação de custear a importação, os planos, né? Tem obrigação de reembolsar o consumidor que adquire o derivado medicinal de cannabis, seja produto, remédio, medicamento, desde que você faça a apresentação da prescrição, das notas fiscais de compra e, por fim, são obrigados a aceitar a receita prescrita por médico não credenciado da rede referenciada, porque os planos, tudo é motivo para negativa, né?
Então, está aí uma série de obrigações. Agora, aqui, acesso ao produto de cannabis e o SUS, o STF fixou uma tese de repercussão geral, tema 1161. Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na Anvisa, tenha sua importação autorizada pela Agência de Vigilância Sanitária, desde que comprovada incapacidade econômica do paciente, imprescindibilidade clínica do tratamento e impossibilidade de substituição por outro similar constante nas listas oficiais de dispensação de medicamentos e protocolos de intervenção terapêutica do SUS. É obrigado, está lá na Constituição. Todo mundo tem que ter direito à saúde e o SUS ele é de acesso universal, então está aí, ó. O SUS ele está obrigado a fornecer, caso seja necessário, desde que cumpra aqueles requisitos do tema que a gente acabou de ler. Como é que faz isso? O plano negou, a prefeitura está me enrolando, o Estado não me dá acesso, preciso. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Eu não vou dar uma aula de petição inicial aqui, nem é o intuito é levar informação e dizer que a saúde ela precisa ser concreta. Então, aqui a gente está usando mecanismos para, como eu disse, tirar da abstração e a gente saber como questionar pelos nossos direitos. Se a gente for demandar contra o plano de saúde para acessar, é pela Justiça Estadual, planos normais, né? Tem o plano de autogestão, algumas estatais têm seus próprios planos, e aí a gente vê se vai demandar na Justiça Estadual ou na Justiça Federal, a depender da participação da União no Estatuto da empresa, né? Contra a União, Estados e municípios, pelo SUS, a gente vai sempre procurar a Justiça Federal para garantir esses direitos, tá? Aqui, numa ação cível, tá? Eu estou tratando aqui para a gente acessar o medicamento. Então, o objetivo é acesso aos produtos de cannabis medicinal. Eu vou precisar sempre da negativa, tanto do plano, quanto do SUS, do município, do Estado, para eu poder chegar até a via judicial. Eu preciso esgotar uma tentativa administrativa para poder acessar fazer, né, essa demanda judicial. E acesso pela via judicial, mas na esfera criminal, a gente pode tentar o habeas corpus para obter o autocultivo, né? Pode ser na Justiça Federal, pode ser na Justiça Estadual. Aqui depende do que você quer. Você quer importar semente para fazer o seu plantio? Você já está plantando? Então, tem que analisar caso a caso para ver onde essas ações seriam distribuídas, se na Justiça Federal ou na Justiça Estadual. E o objetivo é obter o salvo-conduto para o autocultivo com a finalidade terapêutica. Recentemente, o STJ consolidou a posição sobre o salvo-conduto para cultivo doméstico da cannabis para fins medicinais. Está ali, ó. Foi em setembro. A terceira sessão do STJ, que reúne integrantes da 5ª e da 6ª turmas, confirmou que o cultivo doméstico de maconha para extrair óleo de uso medicinal não configura crime de tráfico de drogas. Assim, quem puder comprovar a necessidade do tratamento e receber o salvo-conduto para cultivar, pode receber o salvo-conduto para cultivar a planta sem risco de ser descriminalizado. Criminalizado. Tá aí, ó. Enquanto o STF caminha a passos largos para reconhecer a inconstitucionalidade do crime de portar maconha para consumo pessoal recreativo, é de se indagar. É razoável que compactuemos com a responsabilização penal do paciente por pretender o cultivo da cannabis com a finalidade exclusivamente medicinal e amparado por prescrição médica?
Essa foi a pergunta, foi uma reflexão que o ministro Rogério Schietti fez. Tá? Então, acho que depois dessa reflexão, ficou fácil, né? Tá lá, ó, a terceira sessão do STJ, consolidando o entendimento da quinta e da sexta turma. Próximo, pode ir. Por que a gente precisa recorrer ao judiciário, né? Porque, como eu disse, tem uma omissão legislativa. Esse material aqui, ó, é do Ladislau Porto, que é um grande amigo, um grande incentivador, me liberou esse slide. A gente não pode plantar, né? A lei de drogas proíbe, mas a gente não pode plantar nem para nada. O artigo 2º ali, ó, da lei de drogas diz que pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo pré-determinados, mediante fiscalização, respeitadas ressalvas supramencionadas. Isso nunca foi feito, né? A Anvisa já reconheceu a cannabis como planta medicinal, a União pode e deve autorizar o plantio, né, para fins medicinais, e não faz. E o artigo 14 do decreto 591206, ele regulamenta a lei de drogas. Ele diz que, para o cumprimento do disposto neste decreto, são competências específicas dos órgãos e entidades que compõem o SISNAD, ali, Ministério da Saúde. Compete ao Ministério da Saúde, diz o decreto, autorizar o plantio, a cultura, a colheita dos vegetais, dos quais possam ser extraídos ou produzidas drogas, exclusivamente para fins medicinais ou científicos. Acabou, não tem. Ninguém regulamenta, procura um, procura outro. Ninguém quer saber. Enquanto isso, o judiciário tomou para si a responsabilidade de fazer o que aonde não há desejo político, né? Que é permitir que a gente tenha acesso a produtos medicinais de uma planta, né? Como disse a doutora, o ópio, que faz a morfina e a codeína e causa inúmeros efeitos colaterais, overdose, e a cannabis, com mais de 100 substâncias medicinais, não pode, né? É a omissão legislativa, mas o judiciário está sendo muito sensível nesse tema. É com ele que a gente tem contado. O que a gente precisa? Nosso direito foi respeitado, a gente não consegue acesso ao tratamento, sofrimento, olha lá os documentos pessoais, prescrição médica, laudo médico, relatório médico, contrato do plano de saúde, se for contra ele, com os comprovantes de pagamento, tá? Plano de cultivo e extração, no caso do habeas corpus, para autocultivo. Certificado do curso de extração, porque você tem que provar para o judiciário que você sabe fazer o óleo para tratar a sua saúde. As associações, muitos locais disponibilizam esse curso. Tem que ter autorização de importação em qualquer esfera judicial que você faça o acesso. Apresentar o orçamento dos óleos nacionais e dos importados, porque uma das coisas que impedem o acesso do paciente ao tratamento é o alto custo desses medicamentos. A depender da concentração, tem óleo disponível na farmácia que custa R$5.000, né? Enfim, e precisa, para demandar no judiciário, a gente precisa ter esgotado ali as possibilidades administrativas, a gente precisa da negativa do plano ou do SUS. Posso fazer uma perguntinha? Um autista, por exemplo, você falou de R$5.000. R$5.000 para o brasileiro é impossível pagar esse dinheiro. Não podemos pagar. Tá? Um autista, por exemplo, tem muitas crises e que está lá se dando bem com a cannabis. Quanto ele gastaria por mês se ele fosse comprar na farmácia o óleo? Então, doutora, Mais ou menos, dá uma ideia, sim, ano passado.
passant, só posso dizer que é inacessível, porque depende do... mais, eu acho que mais, porque depende do grau, depende da concentração. Os vidros são... Tem crianças que usam poucas gotas, tem criança que usam muitas gotas, então um vidro desse pode durar um mês ou uma semana. Então, vai depender de caso a caso. Só que eles são produtos praticamente inacessíveis pela quantidade de vezes que pode se usar, né? Existem óleos mais baratos, existem, só que você vai usar mais. E aí, ao invés de você comprar um óleo mais barato, você vai comprar 6 óleos mais baratos. E, no final, essa conta vai ficar cara. A associação faz acesso popular, tanto de consulta quanto de remédios, de produtos. Mas tem gente que nem isso pode pagar. Né? A Marilene deu um testemunho aqui. Antes dela se envolver em toda essa luta, ela recebia o benefício LOAS. Era um salário para cuidar, que é uma realidade. Né? É por isso que eu valorizo tanto a oportunidade de estar aqui, é por isso que eu agradeço à OAB, que incentivou a criação da comissão do setor, do direito do setor da cannabis medicinal, e é por isso que, quando eu posso, eu prestigio a AbraRio, porque nós precisamos fortalecer a sensação, o senso do associativismo, que popularizou e deu acesso a tratamento a pessoas que, de fato, não poderiam. E eu tenho certeza que muitos associados se beneficiam do óleo até mesmo sem pagamento. Né? Então, fica aqui o meu obrigada. Foi um prazer estar com vocês hoje. Obrigada, Fernanda. Eu não sei se, de repente, pode ajudar na pergunta da doutora. A gente tem aqui a Angélica, ela é acolhedora da AbraRio hoje e é mãe de autista. O filho dela é autista nível 3, tinha muitas crises convulsivas, né, Angélica? Eu vou... Aí, assim, não sei se, de repente, quanto sairia mais ou menos esse custo, né, se você não tivesse acesso através da associação? Quando o João iniciou o tratamento há 4 anos atrás, não tinha essa demanda de associações como tem hoje. Um óleo importado naquela época era um custo de R$ 1.870. O dólar não está como está hoje. E ainda tinha taxa de importação para entrar no Brasil, então esse R$ 1.800 daria para um mês. E aí, na época, eu entrei na justiça e ganhei na justiça o direito do tratamento do meu filho. Mas essa era a média de 4 anos atrás. Quanto você gasta hoje? Hoje, meu filho utiliza o óleo da AbraRio, que é a miligrama maior, com um valor maior, o valor é de R$ 220, que é a nossa maior miligrama, uma dose que ele toma hoje, atualmente, 30 gotas, 15 de manhã, 15 à noite. Ele fez aniversário esse mês de 1 ano sem crise, sem nenhuma crise de epilepsia. Então, esse é o valor que a gente utiliza hoje. Obrigada, Angélica. Bom, vou passar, então, já direto para a doutora, né, que aí aproveita e já vai nessa linha de pensamentos. Está me vindo aqui um pensamento que é o seguinte: o mundo gira em torno do dinheiro, se mata por dinheiro, tudo é o dinheiro, né? Nós vivemos num mundo de capitalismo selvagem. Então, eu acho que a produção da cannabis para o óleo medicinal, tudo isso que nós pretendemos, principalmente as mães, né, vai de encontro aos interesses dos empresários, da indústria lá de fora, quem importa. Então, eu acho que vocês estão caminhando a passos muito lentos, mas estão caminhando. Mas os passos estão lentos porque envolve dinheiro, porque envolve interesse, porque vocês vão quebrar as empresas que fornecem os remédios para os autistas. Se ficar comprovado cientificamente, por enquanto existem evidências fortes, mas parece que não há comprovação científica. Evidências fortes existem. Enquanto quando ficar comprovado que o uso da cannabis é muito bom mesmo, o óleo medicinal,
aí vocês quebram as empresas que fornecem os remédios tradicionais para os autistas, entendeu? Para quem tem síndrome de Down. Então, eu sou meio adepta da teoria da conspiração. Eu acho que os interesses financeiros, econômicos, internacionais estão impedindo que o movimento em favor da liberação da cannabis para tratamento medicinal, da importação, etc. e tal, do cultivo, caminho. Bom, eu vou começar a minha palestra, vou ser breve. Eu tenho, assim, eu vou dar a visão rápida da justiça, porque eu não tenho conhecimentos técnicos sobre esses detalhes todos que a doutora colocou, que as mães podem colocar, porque eu não vivo essa situação, eu sei a parte da justiça. Então, eu vou dizer como funciona a parte da justiça. Agora, todas essas informações, eu estou coletando tudo, porque são mais argumentos para colocar na minha decisão. Isso tudo eu já gostaria de saber isso há 3 anos atrás, quando eu comecei a dar os habeas corpus, porque eu iria enriquecer as minhas decisões. E eu quero fazer parte de todas as palestras como ouvinte, enfim, ou sentada numa mesa aqui, não importa. Eu preciso de informações para poder ajudar vocês, para poder exercer o papel do Estado. O papel do Estado é esse, na figura do Poder Judiciário, é fazer a justiça, é dar as decisões. Está falando sobre previdências, a professora Eline, da UFRJ, se puder repetir, previdências sobre autistas com crises epiléticas, não é isso? Parte científica. Comprovação científica. Não, pelo que eu saiba, não há comprovação científica. Publicações, entrevistas indexadas internacionalmente. Há comprovação científica, mas isso que é divulgado. Mas é divulgado que não há comprovação científica e é por isso que eles embarreram o caminho. Mas é divulgado por que entidade? Também depende do interesse, né? É divulgado nas mídias. Então, mídia não há comprovação. Tudo bem, mas olha só, tudo bem, mas eu vou lhe fazer uma pergunta, tá? Se há comprovação científica, por que essa luta toda? Porque é uma outra, como você mesmo disse, é um processo. O fato de... Entendeu? Se há comprovação científica, então... Exato. O que, na verdade, falta... Está faltando o quê? O que está faltando? Das importâncias. A prova disso, por exemplo, está na sua fala. Você colocou... Eu não estou acusando nem nada, estou só mostrando que a estratégia que eles utilizam até economicamente. Os remédios tidos tradicionais agora são as pílulas, são as dipironas, são tudo isso, correto? Correto? Essa é a indústria tradicional que a gente tem farmacêutica. Mas ela não é algo que se tem... O uso da cannabis, por exemplo, é de muitas sociedades há muitos anos. Então, a gente já tem um saber técnico sobre as experiências da cannabis, já tem. O que está faltando agora é uma validação econômica, porque científico já tem periódico, já tem todo estudo. Bom, mas o que é divulgado? O que é divulgado? Tá, eu só estou aqui como juíza, como magistrada, exatamente porque a evolução não caminhou, não está caminhando agora a passos lentos. É por isso que eu estou aqui, porque se ela for plantar sem a minha autorização e a polícia for na casa dela, ela vai ter problemas, entendeu? Então é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu estou aqui, porque não adianta. Não, tudo bem, mas eu não duvido disso. Não duvido. Olha só, eu não estou mentindo aqui. Eu não estou mentindo aqui, é o que eu leio. Que não há comprovação científica, evidências fortes. Agora, comprovação científica não há. Há evidências fortes. É o que todo mundo fala, inclusive para embarrear e para a gente estar aqui agora. É justamente... por divulgarem francamente que não há comprovação científica, que nós estamos aqui agora aos trancos e barrancos, entendeu? Lutando e gente já foi presa, entendeu? Então, e ela precisa ir para a justiça, porque
É só assim, veio teoria da conspiração na minha cabeça. Eu acho que não é dipirona que está atrapalhando, são os remédios mais caros que são dados para o Parkinson, para o paciente de autismo, porque vai quebrar essas empresas, entendeu? É por isso. É uma questão econômica. É o que eu acho, porque senão a gente não estaria aqui agora, discutindo o óbvio, né? Se é bom, se tem comprovação científica, para que a gente está aqui? Entendeu? Entendeu? Mas a culpa não é minha, não sei nem de que é a culpa, mas a minha não é. Tá, mas isso fica para outra palestra. Aqui a gente vai falar sobre isso para não fugir do assunto. Tá? Então, eu vou falar aqui da justiça, como funciona, e como não funciona, e o que eu faço, eu vou falar rápido, porque os detalhes técnicos é com a doutora, é com a advogada, ou com a doutora, é com a presidente da associação. Eu não sei esses detalhes. Eu estou aqui como ouvinte, captando tudinho, porque é importante, porque o desembargador também não sabe, e meus colegas também não sabem, ninguém sabe muito, então a gente vai captando, porque é tudo, inclusive, novo, né? Essa luta pelo que eu sei, que eu entrei nessa luta agora, eu vim para o juizado, trabalho aqui em Niterói, essa luta é de agora que eu digo é de 10 anos para cá, ou eu estou errada? Porque eu também não estava aqui antes, mas antes vocês entravam com habeas corpus, lá para o doutor César, que estava aqui antes de mim. Em 2014, entendi. Então, para a gente, para a justiça, é algo um pouco recente. É recente, para a gente 10 anos é recente, entendeu? Então, a luta é nova. Então, eu não tenho nenhum preconceito. Todos os habeas corpus que vieram para mim, eu dei a liminar. Uns foram confirmadas, outras decisões foram reformadas. Eu sou de uma instituição conservadora. Infelizmente, eu sou de uma instituição conservadora. Eu não sou conservadora. Eu sou criticada pelos colegas. Alguns acham as minhas decisões muito avançadinhas, mas eu só tenho compromisso comigo, com a minha espiritualidade. Acredito muito em Deus, acredito muito que a gente não está aqui para brincar, né? A gente está aqui para fazer alguma coisa, que esse mundo está desculpa a palavra, está uma merda. Então, né? Então, eu dou as minhas decisões e se eu vou fazer o melhor. Agora, eu tenho que tomar o cuidado para dar uma boa decisão, porque para poder manter a minha decisão, não é dar qualquer decisão, dar uma boa decisão para poder manter. E o que eu tenho notado é o seguinte, é que os meus colegas da turma recursal, alguns têm reformado as minhas decisões, mas aí os advogados recorrem da decisão da turma recursal. Eu dou a liminar, eu dou habeas corpus. Ultimamente, o promotor não estão recorrendo, graças a Deus, mas quando os promotores recorriam, ia para a turma recursal. E algumas turmas reformavam a minha decisão, então, acho que era até a maioria. Aí os advogados começaram a recorrer da turma recursal. E foi para a primeira Câmara Criminal, que é uma Câmara rígida, desembargadores Veiter, são severos, e disseram que a minha decisão estava perfeita. Aí cassaram a decisão da turma, dizendo que não, que o tratamento é bom, faz bem, que não tem por que negar esse cultivo, desde que o juiz tenha o cuidado de verificar que teve prescrição médica, que tem uma supervisão para o cultivo em casa. Então, não há problema nenhum. Então, a Câmara, talvez uma das mais rígidas do tribunal, rígida com roubo, com furto, com crimes, no caso aqui, disse que não, está tudo bem, a juíza está certa. Errada está a turma recursal. Então, eu recomendo muito que os senhores, sempre que perderem na turma, porque eu aqui dou as decisões e os meus promotores não recorrem, mas os promotores mudam, e vai que uns começam a recorrer contra a minha decisão. Então, é importante que vocês sempre recorram. E recorram sempre. Sempre que perderem uma liminar, ou porque o juiz do juizado ou da vara criminal não deu, sempre tem que recorrer, porque isso tem que chegar ao Supremo. Não sei se isso já chegou ao Supremo para pacificar isso,
Ou chega assim, chega pingado, né? Mas aí eu acho importante que chegue ao Supremo. Então, eu vou dar assim para os advogados o pulo do gato. Quando um recurso, por exemplo, eu dei a liminar, aí a liminar foi cassada pela turma recursal e não houve recurso nenhum, para o próprio tribunal. A parte que a mãe da criança que precisava do óleo, o advogado entrou com recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal só julga as questões constitucionais. Ele julga as questões constitucionais e o Superior Tribunal de Justiça julga as questões legais. Problema de despejo, de plano de saúde, vai para o Superior Tribunal de Justiça. Problemas que envolvem as questões constitucionais, vai para o Supremo Tribunal Federal. E tem uma espécie de peneira no Tribunal de Justiça. E muitos recursos não chegam ao Supremo, por quê? Porque aqui na petição, na advogada, não foi questionada a matéria constitucional. Então, se não há matéria constitucional para ser discutida, o recurso é travado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Não sei se eu me fiz clara. Tem que questionar a matéria constitucional. Então, eu já digo aqui nas minhas decisões a matéria constitucional, e eu mesmo digo que eu estou apresentando as matérias constitucionais, porque eu já deduzo que isso possa chegar ao Supremo. Então, para ajudar a pessoa, eu já questiono, já mostro aqui as questões constitucionais, porque sem essas questões constitucionais, o processo morre no Tribunal de Justiça do Rio. Não sobe. Não sobe. Eles peneiram mesmo. Tem que ter questão constitucional, senão não sobe. Até porque eles estão assoberbados de trabalho, né? Eu acho que eles têm processo até a próxima encarnação, lá, os ministros do Supremo Tribunal Federal. É brincadeira, não. Então, o primeiro princípio, quando um juiz, ou uma turma recursal, ou uma Câmara Criminal, federal ou estadual, nega o cultivo para a extração do óleo, o primeiro princípio violado é o princípio da dignidade da pessoa humana. Está no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Por quê? Porque as pessoas, provavelmente essa parte, não tem condições de financiar esse valor, não tem condições de comprar esse óleo na farmácia, nem manipular, enfim, é inviável. Então, se é inviável e se ela não tem condições de pagar, está ferindo a dignidade dela de não poder ter os direitos respeitados, o direito da vida, o direito à saúde. Então, é um princípio constitucional, está no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, o primeiro artigo da Constituição Federal, que cuida da dignidade da pessoa humana. Então, está ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana. A segunda violação, quando o juiz nega esse direito de cultivo, quando uma turma recursal nega, ou quando o próprio tribunal nega, o segundo artigo violado da Constituição Federal é um artigo que ele vale para várias coisas. O artigo 2º, artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, estabelece que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes dos princípios que ela adota. Então, os direitos e garantias que a Constituição prevê não excluem outros que são decorrentes dos princípios que ela adota. Então, ela aqui, o que ela fala é que a gente tem direito à dignidade, a respeito, à saúde. Então, nem todos os direitos estão aqui, porque não ia caber tanto direito aqui num livrinho, né? Aliás, isso aqui não é Constituição, não. Isso aqui são vários livros, mas, de qualquer forma, a Constituição não ia caber todos os direitos que nós temos. Então, esse artigo 5º, parágrafo 2º, ele também pode ser usado como tendo sido violado, porque, quando há uma negativa do plantio para uma pessoa que não tem condições de pagar, ou que até tem, mas que vai ficar muito oneroso, ele está ferindo o princípio da pessoa também, de ter direito à saúde, de ter direito àquilo, né, que vai fazer bem para ela. Então, é um segundo princípio violado.
Agora, tem outro aqui não seria exatamente uma questão constitucional, mas é uma questão que também deve ser levantada nas ações. É o seguinte, a mentalidade é o seguinte, a mentalidade conservadora, né? Mas não é possível o cultivo, porque tem que haver importação, a importação pode, né? Com os critérios da Anvisa, a importação pode. Mas se a importação pode, por que as pessoas não podem cultivar? Porque pode haver um ilícito, não é? Mas quando a pessoa importa, também não podem estar lá importando de uma empresa que vende para tratamento médico e vende para consumo humano, para recreação, para atividade recreativa. Então, o ilícito pode estar vindo do exterior. Então, pode estar vindo o ilícito do exterior e não pode... Entendeu? Então, fica uma coisa estranha. Então, o tratamento tem que ser igual. Então, também aqui entra um outro princípio da Constituição, o princípio da igualdade. Todos têm que ser tratados com igualdade, com equidade. Então, se pode importar dentro dos critérios da Anvisa, então também pode as pessoas que não têm condições de importar ou não querem, porque é muito oneroso, podem cultivar dentro dos critérios que assegurem que aquilo é uma atividade legal, porque senão estará ferindo o princípio da igualdade, tá? Desigualando situações, inclusive para favorecer empresas estrangeiras. Aliás, eu não tenho a menor dúvida como esse mundo gira em torno do dinheiro, né? Que o dinheiro pode ser muito bom, mas pode ser muito ruim também, né? Então, nada me tira da cabeça, a doutora deve saber melhor do que eu, que tem empresas maravilhosas lá fora, trabalhando lá no Congresso, trabalhando a cabeça dos nossos senadores, do nosso deputado, para isso empacar. Porque eles devem ganhar rios de dinheiro com isso, rios de dinheiro, muito dinheiro. Isso aqui deve ser tão bom quanto o tráfico de drogas, entendeu? Em termos de dinheiro, porque devem estar enriquecendo e à custa da dignidade das pessoas que precisam. Bom, essa é a minha palestra e só vou terminar dizendo o seguinte. Há reportagem realmente dizendo que não tem comprovação científica, que tem comprovação científica. Eu preciso, inclusive, saber desse material para colocar nas minhas decisões. Mas, de qualquer forma, há uma matéria recente do Globo, que é bem recente. Eu guardo tudo que diz respeito a cannabis, porque eu preciso para colocar nas minhas decisões, né? É do dia 8/11/2023. Agora, fresquinha, diz o seguinte, que em 2022, aqui, os dados que estão cadastrados, né? 430 mil pacientes realizam tratamentos com medicamentos à base da cannabis. Quer dizer, 430 que eles sabem, porque isso deve ser número, deve ser muito maior. E em 2023, e essa soma aqui cresceu de 2022 para 2023 130%, entendeu? Em 2022 tinha um número menor e 130% de pessoas de 2022 para 2023 passaram a usar a cannabis. Então, isso daqui não é comprovação científica, mas é um fato. Se tanta gente está usando, é porque é bom mesmo, porque faz bem. É isso. Obrigada, doutora. Passar para o Pedro. Boa tarde a todos. Vou cumprimentar a doutora Fernanda, a doutora Rosana aqui pelas relevantes informações que prestaram para a gente. Eu vou começar falando um pouco sobre a história do nosso escritório. Eu sou Pedro Macena, do escritório Porto Dantas e Macena. O meu sócio é o Ladislau Porto. Ele é conhecido aí no meio canábico, né? Participa de vários eventos e a gente presta serviço para diversas associações no Brasil. Já são, se não me engano, 13 em 8 estados da federação. Também tem o Vivaldo Dantas, que é nosso sócio também. Nosso escritório foi fundado em 2010 e nós vínhamos ali com a advocacia, o contencioso civil, trabalhando com direito imobiliário, direito bancário, sucessões, né, alguns assuntos. E, por circunstâncias da vida, né,
nós acabamos entrando aí tendo conhecimento sobre a cannabis por conta da gente ter contato, né, com um casal que teve problemas, né, a gente é amigo já de muito tempo, né, que é o Marcos Langenbach e a Margarete Brito, que são da APEP. Nós éramos vizinhos já lá na URCA há muito tempo, então a gente acompanhou a história do Sofia desde o início e a gente já advogava para o Marcos, né, para a família dele, e foi natural que a gente fosse também atrás de informações para ajudar essa família que estava passando por uma situação difícil. Na mesma época da Anne, né, que a doutora Fernanda falou, né, inclusive a Margarete e o Marcos estão lá no documentário Ilegal. Então, uma história muito difícil. E eles primeiro partiram para o HC, né, para tentar. Eles conheceram, né, os benefícios da cannabis, né, o Marcos pesquisando na internet, ali desesperado com a situação, tentando uma solução, como é a história de muitas associações, assim como a Abra Rio, né, a gente já ouviu aqui a Marilene falar no início. Aliás, só fazer um apêndice aqui para parabenizar pelo simpósio, agradecer pelo convite. E a gente admira muito o trabalho que você faz, admira muito o trabalho da Abra Rio. E as associações são indispensáveis hoje para o acesso à saúde, que é o tema aqui da nossa mesa, né? Então, voltando, a gente não trabalhou nesse HC, né? A gente acompanhou, que a gente não tinha tanta ênfase no direito criminal, mas esse HC permitiu que o casal começasse a cultivar na sua varanda de casa, né? E aí começa aquele processo de informações, troca de informações, as pessoas procuram, isso foi lá em 2014, né, por aí. Então, aquela efervescência, né, de informações e pessoas se comunicando e precisando de ajuda, muitas pessoas querendo alternativas, e aí veio a necessidade, né, de se expandir esse cultivo para poder ajudar mais pessoas. E aí veio a ideia, né, de entrar com uma ação para tentar o cultivo, autorizar o cultivo, a manipulação e a distribuição, né, dos produtos derivados de cannabis para os associados. Conseguimos eliminar a tutela antecipada, né, e isso permitiu que a associação expandisse seu cultivo, fosse atrás de um local para cultivar, né. Foi muita dificuldade para conseguir o local, porque muita resistência dos proprietários para alugar um terreno, né, quando sabiam do objeto, já existia o bloqueio. Então, a alternativa foi comprar mesmo um terreno para começar esse cultivo, e a associação foi crescendo, assim como a Abra Rio também hoje está em crescimento, né, tem o seu local para cultivo. Infelizmente, a decisão da APEP acabou de sofrer uma reforma, né, uma situação muito difícil que eles passam, né, mas que a gente vai chegar lá para falar um pouco mais dessa situação de risco que acontece. Então, foi assim que a gente, né, a partir desse contato aí com a primeira associação, a gente entra no meio, começa a se situar, e aí a mesma dinâmica acontece, de troca de informações, de pessoas precisando, né, outras pessoas precisando, a gente conhece outros cultivadores, outras famílias, outras mães, e começamos a prestar serviço para outras associações, outras pessoas, e assim vem até hoje. Então, mas a gente tem que falar um pouco também, né, da dificuldade do acesso à saúde, né, da judicialização, né, só o fato de a gente ter uma mesa aqui com advogados e magistrados já mostra que não é simples, né, que a gente tem um problema para fazer esse acesso, né. Então, é uma luta, cada processo judicial ele é uma luta, né, ele não é simples, são diversos agentes aí envolvidos, né, então a gente tem resultados, né, que não tem um parâmetro, assim, que não tem uma regra para ser seguida. E isso vem da onde? Para mim, vem da nossa cultura mesmo, né, proibicionista. A gente está numa sociedade conservadora, ainda bem que a doutora não é conservadora, né, a gente precisa de mais magistrados não tão conservadores, até porque a gente tem uma sociedade hoje, o Brasil ele é patriarcal, né, ele é machista, ele é racista, né, então isso... o judiciário ele é um reflexo do que nós somos. Então, é natural que existe um conservadorismo, né? A gente pode ver isso em várias situações. Agora acabou de ter, né, o projeto de emenda constitucional do presidente do Senado como uma reação à votação do recurso que está dando maioria, né, para descriminalização do porte de pequena quantidade de droga. Ainda vai ter a modulação, né, mas que é uma ação... Está 5-1, né, foi
quando foi pedida a vista, né? Então, o que acontece? Houve essa reação imediata, o presidente do Senado fez uma emenda constitucional, que não é uma coisa simples de se fazer, né? Aprovar uma emenda constitucional, já passou lá em uma comissão. E por quê? Porque isso dá voto para ele, né? Então, é natural que exista essa contraposição aí, né? Então, eu gosto também de lembrar, eu gosto muito do Siddhartha Ribeiro, né? O neurocientista que também muita gente conhece, né? E ele sempre lembra que é muito triste quando você percebe que o conservador ele muda de opinião quando ele fica doente, ou quando tem alguém da família que fica doente e que precisa, né, fazer acesso a produtos à base de cannabis. Mas é uma pena que isso aconteça só nesse momento, né? Porque a gente tem aí voltando um pouco também, falando do proibicionismo, guerra às drogas, encarceramento da população negra, né? Não é um tema aqui para a gente aprofundar, mas está envolvido na questão, né? E se a gente pensar que os Estados Unidos foi o país que capitaneou o proibicionismo, hoje ele já rechaça o proibicionismo, ele já não tem a mesma visão, né? Você consegue em diversos estados, inclusive, fazer uso recreativo, sem nenhum problema. Quer dizer, eles já mudaram de opinião. E nós continuamos aí nessa trilha, né, prestigiando, né, essa nossa cultura patriarcal, racista e machista, né? Então, vamos começar aqui, né? Aqui a gente vai falar um pouco, a doutora Fernanda já esgotou praticamente, né, as informações sobre as ações judiciais, mas vamos falar um pouco sobre os tipos de ação, né, que a gente pode mencionar aqui para fazer esse acesso à saúde. Tá? Mas a fundamentação ela é parecida para os tipos de ações, né? Então, a gente vai ver aqui na Constituição Federal, artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. E tem aqui a Lei 8.080 de 90, que é do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Artigo 2º, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Parágrafo 1º, o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. E no artigo 6º, vem aqui, estão incluídos ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Então, o que é mais importante do que acesso à saúde? Né, a gente pode falar de moradia, de educação, mas saúde é uma das coisas assim, indispensáveis, né? Então, a gente tem uma legislação hoje que ela prestigia, né? A gente tem um sistema único de saúde que ele é ímpar, né, no mundo. A gente teve aí agora na pandemia bons exemplos disso, a gente tem muita coisa a melhorar, mas tem muita coisa boa no SUS, e o SUS ele deveria prestigiar também o acesso a cannabis, né? E existe um arcabouço legal que prepara essa situação. E aqui a fundamentação dos fatos para as ações, né? Também ela é parecida. Vamos começar pelas ações, né, que a doutora Fernanda falou, onde a gente tenta o acesso, tenta que o SUS forneça o produto à base de cannabis, tá? E os planos de saúde. São ações assim, que são parecidas com aquele tipo de ação onde um plano de saúde se nega a fornecer um remédio, né, que não seja de cannabis. Ela é parecida. A diferença vai ser que você está falando de uma substância, né, que é polêmica, que era proibida, hoje já não é mais, né? A planta sim mas o produto à base de cannabis ele não é proibido. Então, o que você tem que fazer? Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e existência do registro de medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência, né? E aqui a gente pode substituir pela RDC 660, que vai autorizar a importação, né? Então, só um pouquinho antes de passar para o slide anterior, por favor.
Então, esse tipo de ação aqui, o que eu gostaria de fazer uma ressalva é o seguinte, assim é a forma que vai funcionar muito bem, né? Você manejando essa ação com essas comprovações, a chance de você ter sucesso é muito grande. Tá? E eu também faria aqui ressaltaria que é sempre bom você pedir, fazer um orçamento, né, do produto, somente para plano de saúde, ou para uma prefeitura, para a União, você faz um orçamento, você pede esse valor, né, e depois você presta contas da aquisição. Para não pedir que seja fornecido e cair numa nova burocracia, né, você ficar esperando. Muitas vezes a prescrição vai falar de um produto específico, então você tem que ir atrás daquele produto específico, né, então faria essa ressalva. Aqui já são os pedidos de habeas corpus preventivos para o cultivo individual de cannabis, né, que são muitos hoje. A gente já pode falar um pouco aqui de desobediência civil, que a gente vai chegar lá também, porque muitos casos onde a gente pede o habeas corpus já existe o cultivo. Tá? No nosso entendimento no escritório, a gente acha que para o HC é imprescindível que seja iniciado já um cultivo, né, porque você tem que ter um risco de repressão, né, um risco de prisão, um risco de processo criminal. Né? Então, se você não tem ainda o cultivo, alguns julgadores entendem que o risco não está presente ainda. Então, a gente acha que é necessário que exista já o cultivo para você manejar o pedido e ter sucesso nesse pedido. Obviamente, vai passar por aqueles fundamentos que a gente já falou para outra ação. Um laudo médico, né, que fale sobre o paciente ser refratário a outras medicações, tá, porque isso é bem entendido, né, a refratariedade ela é um elemento importante. Sim, existem casos diferentes, claro. A gente está falando aqui o entendimento que a gente acha que é o... Isso, Mas não que seja impossível você, tanto para a associação que pede o cultivo, quanto para a pessoa que vai pedir para o autocultivo, é possível o sucesso sem estar plantando também. Mas a gente entende que é mais eficaz e a chance maior de sucesso para manejar os pedidos para o judiciário é dessa forma. Tá? Então, tem alguns requisitos aqui, né? As autoridades coautoras vão ser os superintendentes, delegados e agentes da Polícia Federal, fiscais da Receita Federal e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nesse caso aqui, quando a gente pede a importação de semente, que é muito comum também, você inclui autoridades federais para poder fazer essa importação de semente. E aí vem aqui os delegados e agentes da Polícia Civil, comandantes oficiais e praças da Polícia Militar. Competência pode ser estadual ou federal. Segredo de justiça é importante, né, para você preservar o local do plantio, para você preservar a patologia do paciente, que muitas vezes não é bom que aquilo seja divulgado, ou a família não quer que aquilo seja divulgado, então o segredo de justiça é importante. E aí você vai construir os fatos, né, com base no tratamento refratário, autorização da Anvisa, curso de cultivo e extração e a dificuldade financeira para a manutenção do tratamento. Tá? Eu até entendo que a dificuldade financeira ela não é imprescindível. Acaba que funciona melhor, né? A gente vê que tem mais sucesso nos pedidos quando a gente comprova a necessidade financeira, mas para mim ela não seria imprescindível, porque muitas vezes o produto importado não funciona bem como um óleo artesanal que é verificado, que é testado, que tem boas práticas de produção, né, incluídas naquilo ali, feitos com segurança, com qualidade. Então, não necessariamente você deveria comprovar que a pessoa não tem condições financeiras, e sim, ela precisa daquele óleo ali que funciona bem para ela. Mas funciona melhor quando você consegue comprovar isso. Né? Claro. Se existem algumas associações que já têm a autorização para plantar, para plantio, para que importar? Eu não estou entendendo por que a importação, se nós já temos o produto nacional. Eu acho uma ótima pergunta. Eu faria essa pergunta para nossas autoridades, tá? Porque é uma inversão. Aliás, eu vou voltar aqui no Siddhartha, que eu acabei de lembrar uma outra coisa que ele fala. É uma vergonha que o Brasil tenha que importar insumo e importar óleo. Aqui, cannabis aqui teria que ser igual mandioca, né? A gente tem muita capacidade de produzir isso, né?
e até, para mim, até uma proteção de um mercado internacional, né, que tem diversas empresas ali loucas por esse mercado, né, a gente vai nos eventos de cannabis, né, e a gente vê aí a quantidade de empresa estrangeira, né, que fica de olho, que quer entrar de qualquer jeito. Né, e aí vem a questão financeira, que a doutora já ressaltou bastante aqui, que faz parte do problema, né, e a gente, é claro que assim, essa construção dos fatos, ela, às vezes chega alguém no escritório querendo o habeas corpus, a gente fala, não, você tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que ter um caminho a ser percorrido, né? Não é fácil, mas se não tiver isso, a gente nem entra, porque a gente precisa ter segurança que vai conseguir aquilo que a gente está buscando, né? E aqui é urgência, né? É necessidade imperiosa de concessão de liminar, paciente com enfermidade grave, situação de risco, justo receio. Né, o pedido é de assegurar que as autoridades encarregadas de repressão dos crimes relacionados à lei de drogas, tais quais Polícia Civil e Militar, se abstenham de atentar contra a sua liberdade de locomoção por ser necessário, segundo ordens médicas, que o paciente realize tratamento com cannabis, bem como sejam os agentes do Estado impedidos de apreender sementes, mudas, plantas e insumos necessários para o cultivo voltado para tratamento terapêutico, até a decisão definitiva do mérito do VRIT. Então, o que a gente pode falar aqui, né, é que a gente já percorreu um caminho importante, né? A gente tem esse tipo de ações, a gente pode mencionar aqui também as ações das farmácias de manipulação, que a doutora Fernanda falou aqui, né, que estão também ingressando no judiciário, né, para conseguir manipular o que é proibido, e ações também industriais, né, que são da indústria do cânhamo, por exemplo, que também estão tentando produzir, né, estão suspensas essas ações por um recurso do STJ, inclusive. Aliás, essa suspensão vem atrapalhando ações de associações, né, porque há uma confusão se deveria suspender tudo ou não, e é claro que não, já existem consultas feitas à ouvidoria do STJ, inclusive, que já foi esclarecido que não se aplica, mas mesmo assim, alguns magistrados a gente vê que tentam suspender com base nisso. Previsão, não. Não, é difícil. Bom, aqui estamos vendo aqui o Ladislau Porto, ele tinha que estar presente de alguma forma, né? Ele está aqui, a gente menciona aqui algumas associações aqui que a gente presta serviço, a AbraRio, no Rio, a AME, em Pernambuco, e a Santa Cannabis em Santa Catarina, 3 regiões aí do Brasil diferentes, né? E assim como outras que existem. E aqui chegamos ao tema da desobediência civil, né, que não é obrigatória, mas a gente entende aqui isso como uma coisa muito forte, né? Eu peguei aqui uma definição básica de desobediência civil, para a gente dar uma olhada. É uma forma de protesto político. Né? Desobediência civil não é assim, eu vou atravessar o sinal vermelho porque não está vindo ninguém na rua, então está tudo bem aqui. Não é isso. É um protesto político. Tem que estar calcada numa ação, numa questão humanitária, numa questão importante, relevante, que afete a sociedade ou um grande número de pessoas. Né? Tem que ter bom senso envolvido nisso aí. E é uma atitude muito forte, né, que é tomada por pessoas de coragem, né, que estão querendo mudar alguma coisa e não tem alternativa, estão contra a parede. Né? Então é uma forma de protesto político feito pacificamente, que se opõe a alguma ordem que possui um comportamento de injustiça ou contra um governo, visto como opressor pelos desobedientes. É um conceito formulado originalmente por Henry David Thoreau e aplicado com sucesso por Mahatma Gandhi no processo de independência da Índia e do Paquistão, e por Martin Luther King na luta pelos direitos civis e o fim da segregação racial nos Estados Unidos. Então, quem está nessa luta está bem acompanhado, né? Eu acho que a gente pode dizer isso. É se colocar com o peito contra a lança da autoridade opressora. Então, a gente tem que admirar quem faz isso, e isso tem força e deve ser respeitado. Né? Aqui, a gente chega na parte que, para mim, é muito relevante aqui da minha fala, que são as ações que a gente maneja, que a gente distribui para as associações. Né? A gente não iniciou a ação da AbraRio, mas a gente entrou depois para tentar resolver uma questão que para nós é muito importante na ação, que é o enquadramento da resolução da Anvisa, que vai ser seguida aí pela associação. Tá? A gente gosta da ação declaratória constitutiva positiva, né,
mas a gente também já viu, como a doutora Fernanda falou, a ação de obrigação de fazer, para obrigar a autorizar, né, o cultivo, mas aqui a gente prefere que declare um direito constituído, tá? O direito de cultivar, de manipular, de produzir. Contra o plano, né? Não, mas eu já vi também em ações para associações a obrigação de fazer. A própria ação da Abrace começou com um pedido de obrigação de fazer e isso não influenciou na sentença. Teve resultado positivo, né? Então, aqui, é uma pretensão que envolve questão que afeta o direito à saúde de portadores de doenças cujo controle não é possível sem o uso de produtos à base de cannabis, em detrimento da omissão do poder público na regulamentação do cultivo e na manipulação da referida planta para fins exclusivamente medicinais. E aqui eu peguei só o artigo 2º da Lei de Drogas, e o parágrafo único do artigo 2º, porque, para mim, ele é autoexplicativo, né? A doutora Fernanda já mencionou ele. Pode a União autorizar o plantio, cultura, colheita para fins medicinais em local e prazo pré-determinados, mediante fiscalização. De quem? Da Anvisa, né? Então, assim, esse pode é um poder-dever, né? Vamos fazer uma interpretação aqui de português simples, né? Sem querer aprofundar muito. Tem gente que turva a água para ela parecer mais profunda, né? Mas não, é isso aqui. Ela pode, ela deve. E cadê? Ela não faz. Né? As defesas, né, que a gente encontra nas ações da União e da Anvisa, a gente fica sem entender, porque a Anvisa ela se declara incompetente para autorizar cultivo. E a União diz o seguinte, a Anvisa fala, não, é a União que tem que fazer isso, eu só vou regulamentar, regularizar, fiscalizar aqui o que já existe. E a União disse, não, mas o judiciário não pode me obrigar a autorizar, porque isso é isso é a União que tem que fazer, né? Sim, mas o judiciário, quando encontra uma lacuna legislativa dessa forma, quando a União não faz o que deveria fazer, aí sim o judiciário deve entrar e deve autorizar e deve fazer valer todo o arcabouço jurídico que já existe, né? Esse artigo da Lei de Drogas existe porque o Brasil é signatário de tratados internacionais que já prevêem o uso de substâncias proibidas como remédio, desde que haja comprovação, né? Então, isso é muito simples. E aqui, eu separei uma frase, né, do Eduardo Couturi, que é um jurista uruguaio, que é um mandamento dele, que também eu acho que serve para o advogado, principalmente para o jovem advogado, né? Eu estou formado aí há mais de 20 anos, mas o seu dever é lutar pelo direito. Porém, quando encontrar o direito em conflito com a justiça, lute pela justiça. Porque é assim que a gente consegue ser um agente de transformação. Assim como a Marilene é um agente de transformação. Fazendo esse simpósio aqui e divulgando informação de qualidade para todo mundo, você está agindo como um agente de transformação. E é um privilégio muito grande, né? Claro que a gente tem um escritório, a advocacia é um meio de sustento, mas é muito legal e é inestimável quando você consegue ter uma causa dessa para trabalhar, que pode ser instrumento de modificação da vida de muitas pessoas. Não tem dinheiro que pague isso. E eu tenho certeza que todos os operadores de direito envolvidos nesses processos ou pensam ou deveriam pensar assim, né? Como a doutora aqui, tenho certeza que pensa, porque ela não é conservadora, né? Então, a gente agradece, né, por ter acabado entrando aí nesse meio, né, e poder trabalhar nesses processos e poder ajudar as pessoas e tentar mudar um pouco essa sociedade que precisa de transformação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, gente, a gente está com o tempo bem apertadinho, então, assim, se alguém tiver pergunta, eu vou abrir para 2. Bem rapidinho, tá? Peço que sejam breves, porque a gente tem outras mesas agora. Aproveitar para registrar a presença, né? Essa é a Ana Célia Larrude. Ela Larrude que fala? É um nome bonito, né? Chique. Ela foi, né, coordenadora do programa lá em Búzios de cannabis no medicinal. Ela é idealizadora do projeto. A Clínica Beija-Flor saiu desse coraçãozinho aqui. Eu tenho muito orgulho de ter a Ana Célia aqui, que é um ser humano incrível. Obrigada, Ana. Bom, eu fiquei nervosa.
Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta, eu queria fazer umas colocações em cima da fala da doutora Fernanda e da nossa juíza aqui presente. Né? Existem várias comprovações científicas, tanto para epilepsia refratária, para Parkinson, né, Alzheimer, autismo. Então, existem várias comprovações. E foi em cima dessas comprovações que nós fizemos o projeto de Búzios de cannabis medicinal. É um projeto que nasce em 2017, era um sonho meu, né? Fui fazer em Búzios, não deu para fazer aonde eu era secretária de saúde, em função de uma pandemia, fiz em Búzios. Mas o que eu queria colocar é o seguinte, a resolução 327, ela tem mais de 40 produtos, tá, que foram liberados pela Anvisa. Mas desses mais de 40 produtos, para estarem em prateleira de farmácia, apenas 5 ou 6 hoje são comercializados. Tá? Existe uma gama muito maior da RDC 660. Exatamente, atualmente são 550. Então, quando nós chegamos a fazer 4 licitações em Búzios. A primeira deu deserta, porque era em cima da RDC 327, tá? Então, deu deserta. E as outras 3 eu coloquei também a RDC 660. E foi assim, de acordo com a especificação que a equipe técnica que trabalhava comigo na época desejava. Né? A especificação foi idealizada, né, de acordo com o que a gente tinha, né, de patologia, que eram para crianças com autismo e epilepsia refratária. Isso dava um número de 462 crianças. Quando eu comecei a fazer a tomada de preços, porque antes da licitação você faz uma tomada de preços. Então, eu tive, da 327, a Prats Dona Duzi me cobrou 52 milhões. Então, foi de 52 milhões a 12 milhões dessas empresas. Então, hoje, isso se torna inviável para um município. Tá? Então, quando a gente fala em acesso à saúde, ao SUS, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se torna inviável. Eu falava, na época, que eu faria a primeira e última licitação, porque eu vejo que caminho é a associação. Primeiro, porque a gente tem um óleo de qualidade. E a indústria farmacêutica faz um lobby muito grande. Até nas licitações, até ameaçada de morte eu fui. Para vocês terem noção. Então, é muito sujo. Então, era isso que eu queria falar. Quando a senhora for falar, doutora, por favor, corrija, porque são 4 ou 5 que estão em prateleira de farmácia e se torna inviável a compra. A compra pela RDC 660, nós fizemos através do Fundo Municipal de Saúde, por CPF. Tá? Então, se torna mais fácil. E o preço cai muito também. Obrigada, Ana. Yuri, né? Vem cá, Yuri. Eu já estou cansada, já estou mais velha, você está novinho, você pode vir aqui na frente. Pode deixar. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Yuri, sou estudante de doutorado aqui na UF, faço programa de pós-graduação em Sociologia e Direito. Queria parabenizar a mesa.
duas perguntas, né, para a Fernanda e para a Rosana. Fernanda, você falou em algum momento, né, sobre a questão da regulamentação das profissões, né, como se um médico veterinário, um farmacêutico, um dentista, o próprio médico, né, enfim, quem fica a cargo dessa regulamentação. E aí você disse que talvez siga a partir dos conselhos, né, mas eu achei isso interessante porque a maioria dos conselhos são contra, né, inclusive o CFM de medicina, né, totalmente contrário. E aí a Anvisa assumiu esse papel de regulamentar a prescrição, enfim. E aí, contrário. 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 Não era até 21/13. Uhum. Aí não é contrário. Era, não, 21/13 era liberado para outros epilepsia refratária. Nós fizemos uma norma onde nós... Posso só? Que aí eu completo a pergunta e aí volto. Sim. São notas do conselho, né? Não seria a regulamentação própria, que antes era só para neuropediatra, crianças com epilepsia. Sim, sim. E aí, notas posteriores, né, do posicionamento do conselho. Próprio Conselho Federal de Medicina Veterinária. E aí, para a Rosana, uma pergunta a título de curiosidade também, né? Que você falou sobre os argumentos da sentença, né? E que a turma recursal pede, né, a reforma. E aí eu fiquei curioso sobre os argumentos da turma recursal, se são argumentos técnicos, morais, né, enfim, quais são os argumentos. Aí, enfim, vou passar aqui para a resposta. Mas obrigado e parabéns pela mesa, gente. Obrigada, Yuri. Bom, em relação ao Conselho Federal de Medicina, foi editada uma norma, uma resolução, onde ficou definido as patologias e os médicos prescritores, quais seriam. Posteriormente, o Conselho editou uma nova norma, onde ele já não abordava mais quem deveria prescrever, deixou em aberto. Tá? Ou seja, se ele deixou em aberto, ele ampliou a prescrição. Só um minuto, eu vou chegar lá. Só que nessa resolução, ele reduziu o número de patologias. Né? Então, não é que ele se posicionou contra, ele abriu a prescrição, esse é o meu entendimento. Tá? A primeira resolução, ele trazia dois tipos de prescritores. Na segunda, que é uma norma mais restritiva, digamos assim, por um lado, ele ampliou, porque ele já não trazia mais os dois prescritores, ele deixou isso em aberto, mas ele reduziu o número de patologias. Só que isso representou um retrocesso, e foi tão grande que 2 dias depois essa resolução foi suspensa, essa resolução caiu. Foi luta de mãe, de associação, de paciente, porque... Sim. Então, assim, não é que o Conselho Federal de Medicina se posicione contra o tratamento. Tá? Ele restringiu o número de patologias, na minha visão, ampliou o rol de prescritores, só que ele promoveu um retrocesso. E nós temos um princípio constitucional que proíbe o retrocesso. E as mães, as associações, os pacientes, familiares, porque o acesso ao produto de cannabis não muda só a vida do paciente, muda a vida das famílias. Então, foi um rebuliço, a norma caiu, o CFM abriu consulta pública, tá? Só que até agora não se reposicionou. Mas eu discordo que o CFM se posicione contra. Tá? Conselho de CREFITO, Conselho de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, estão loucos batendo na porta da Anvisa pedindo a prescrição. Tá? Eles desejam ser inseridos no contexto da prescrição.
o Conselho de Medicina Veterinária não precisa nem se manifestar, porque a resolução 344 tem uma portaria 344 que já autoriza o veterinário a prescrever. Então, eles podem se manifestar sim, mas o veterinário está proibido? Na minha visão, não. Né? Então, assim, só que a gente vive, nesse momento, uma insegurança. Norma, a melhor forma de você não normatizar é trazer uma série de normas, né, e gerar essa confusão. Mas eu acredito que a competência para habilitar a prescrição vai ficar com os conselhos. Tá? O Yuri, os argumentos, assim, o argumento que não é escrito, vou te falar dos argumentos do argumento não escrito e do argumento escrito. O argumento não escrito, mas que está na cabeça das pessoas, eu não tenho a menor dúvida, é o conservadorismo. Claro que a gente pode errar. Eu posso ter autorizado alguém a traficar sem eu saber, porque as pessoas armam. Tem pessoas que armam. Então, mas acontece que a justiça é uma balança. Onde pesa mais é a justiça. Se eu estou ajudando, o Estado, se o Estado está, porque eu sou a pessoa do Estado na função judicial, né? Se a balança, se a gente está ajudando, o Estado está ajudando 200 pessoas a diminuir os seus males, né, com o óleo, e se a gente está favorecendo um traficante, ou 2, ou 3, ou 10, a balança está pesando mais para ajuda. Então, eu vou continuar e corro o risco de errar, não tem problema não. Se eu errar, eu estou no lucro, porque o Estado está favorecendo muito mais gente do que meia dúzia de traficantes. Eu acho que o argumento não escrito, o fundamento não escrito é esse. E o fundamento escrito é o seguinte, que o juizado é muito simples, para as causas não complexas, briga de vizinho, coisas pequenas da sociedade, não pode haver perícia no juizado. Então, eles entendem que o juizado não seria competente porque o juizado lida com as questões não complexas. Mas acontece que já vem tudo mastigado para mim, já vem laudo, já vem tudo, eu não vejo complexidade. Eu, juíza, e os advogados, e quem estuda direito sabe disso. A gente tem que, se a gente quiser abraçar uma tese, a gente tem milhões de argumentos a favor e milhões de argumentos contrários. Entendeu? Então, é isso. Está pesando os argumentos o argumento não escrito do conservadorismo, é a minha opinião, tá? Porque eu não vejo nada demais de o juíza do juizado deferir habeas corpus para as pessoas que precisam. Inclusive, eu estou tirando o trabalho das várias criminais e das outras justiças. Eu estou sendo rápida, dando logo uma decisão e, assim, numa visão mais abrangente, eu acho que eu estou dando tempo para os meus colegas decidirem outras coisas, ações contra plano de saúde, etc. e tal, e eu fico com essa. Eu acho que, no geral, é bom. É bom mesmo, é a minha opinião, mas o conservadorismo impera. Mas, como eu disse, o entendimento está mudando, está mudando. Eu não sei nem, atualmente, qual é a posição das turmas recursais do Rio de Janeiro, porque minhas decisões não estão sofrendo recurso, porque os promotores que estão trabalhando comigo não estão recorrendo, entendeu? E os recursos que tiveram antes foi por conta dessa meia dúzia de pessoas que usaram a liminar para outros fins. O meu promotor, que trabalhou comigo, ele era maravilhoso, mas ele falou assim, olha, Rosana, eu soube aí que você deferiu um habeas corpus, eu dei parecer favorável, e parece que a pessoa não era do bem. Ela usou a decisão com outros fins. E aí, então, eu vou mudar o meu parecer. Agora, eu não vou mais concordar com o deferimento da permissão para cultivo. Quer dizer, por causa de um caso. Então, foi a opinião dele, eu tenho certeza, ele se aposentou. Eu tenho certeza que, com o tempo, ele ia rever essa decisão, essa posição, porque ele era uma pessoa do bem. E é isso. Entendeu? Conservadorismo, porque a gente vai favorecer alguém para traficar? Vamos sim.
mas eu estou correndo risco e estou no lucro. Entendeu? É isso, porque eu vou favorecer um fora da lei e vou beneficiar 1.000 que estão precisando. Então, eu fico favorecendo 1.000 e assumindo que eu estou errando em algum caso.